A gente pode também pintar os móveis, né? Se você achar que... Se você gosta de colorir, gosta de pintar, pode pintar os móveis. Bom, agora a gente vai reforçar a casa. Vou reforçar as paredes com uma lapiseira 07. Então eu tô reforçando aqui, ó, com uma lapiseira 07, porque a parede, ela é a parte mais forte da casa, é o que tem que ficar mais reforçado, porque é o que vai ser construído. E também, quando a gente passou o plano e cortou a casa, cortou a parte de cima e olhou só para a parte de baixo, a gente cortou as paredes. Lembra que eu falei? Foi na segunda ou na terceira aula que eu falei para vocês que a casa é cortada, né? Numa distância de 1,5 m. E o que a gente vê é a parte de baixo da casa que foi cortada. Então, como a parede ela é cortada, tudo que está em corte, tudo que foi cortado, a gente faz de mais forte. A gente escurece. E a gente escurece sempre com uma lapiseira mais forte, que tem uma ponta mais grossa que as outras. Então pode ser a 07 ou pode ser a 09. Que vocês vão vendo que a parede vai começando a aparecer. Ela vai se destacando sobre o restante do desenho. A janela não precisa fortalecer, é mais a parede mesmo que precisa fortalecer. E aí a gente vai ver a parede se destacando sobre o restante da planta. Ela começa a aparecer de uma forma assim mais viva, mais intensa do que o restante da casa, tá? Acho que eu passei em toda ela. Bom, depois de feito isso, a gente vai... Claro que se a pessoa quiser pintar também o sofá, pintar o resto da casa, ela pode pintar o que ela quiser, tá? Eu gosto de deixar para reforçar essa partezinha aqui da pintura mais no final. Primeiro é interessante terminar a casa toda, para depois, se você quiser pintar, né? Pintar aqui o abajuzinho do quarto, ó. Você pinta depois com... Bom, então vamos lá. Agora a gente vai colocar as medidas na planta, tá? Devia ter deixado para pintar no final. Mel, sai daí, Mel, sai. Então é o seguinte, as medidas são essas aqui. São essas medidas que estão na planta baixa, tá? Isso aqui é chamado de linha de cota, tá? As linhas de cota, e as medidas propriamente ditas são as cotas. A gente vai afastar 1 centímetro na escala de 1 para 100. Eu vou afastar 1 centímetro. Só que aí eu já vou usar uma caneta mais fina. A minha branquinha é a mais fina que eu tenho, é essa daqui. Então eu vou afastar aqui 1 centímetro. Vou afastar 1 centímetro de todos os lados, tá? Para poder colocar a medida da casa. Então, pegando aqui os esquadros para colocar a medida da casa com uma linha mais fina do que as demais, tá? Então vamos fazer logo essa aqui. Aqui eu vou marcar
a parede do banheiro, exatamente no local onde está a parede do banheiro, vou marcar. Aqui eu vou marcar, ó, parede da sala, que aí eu já dei a sala, e aqui vou marcar a parede da área de serviço, tá? Depois de feito isso, eu venho com esse esquadro aqui, que aqui tem 45 graus, pode ser assim também, tem que ser com esquadro de 45 graus, apoio em algum lugar que eu tenha certeza que tá reto, apoio um esquadro, e o outro eu venho com 45 graus para fazer os tracinhos aqui de 45 graus, ó, são feitos assim esses tracinhos, para depois eu colocar a medida. Vou explicar para vocês como é que é, ó. Tá vendo? Colocando aqui a medida. Aí depois eu venho com as medidas, por exemplo, a medida da área de serviço é 2. Aí eu venho assim, ó, sempre com um pontinho e 2 casas depois da vírgula. 2, tá? A medida da sala é 3. E venho colocando a medida das paredes, que são 15. Todas as paredes vão ter 15. 15, 15. Aqui é a medida da área de serviço, que tem, a área de serviço tem 2,50. 2,50. Eu vou aproveitar e botar essa alturinha aqui, que é 1,30, tá? 1,30. Bom, vou fazer agora esse lado de cá, que vai me dar também algumas medidas aqui, tem que ficar paralelo. Eu já vou traçar até a outra, que depois eu posso botar, sempre assim, eu boto as medidas menores na frente e as medidas maiores atrás. Eu vou explicar para vocês como. Olha aqui. Aqui, eu vou colocar a medida da parede da sala, tá? Vou botar aqui a medida da outra parede da sala, e aqui já pego, já aproveito, já boto a medida da varanda, tá? E aqui nesse grande, eu vou botar a medida total da casa. Então, primeiro, por dentro eu coloco as medidas menores e por fora as medidas maiores. Aí eu venho aqui, tenho que continuar usando os 45 graus. Fiz grande demais, não precisava ser tão grande. Tracinho inclinado a 45 graus. Apoiando numa parte que eu tenho certeza que tá reto. Depois. Tá. Aí agora, para colocar essas medidas vão entrar aqui por dentro, ó. A sala, o total da sala é 4,65. Então a sala tem 4,65. A varanda tem 1,20 m. E as paredinhas, todas as paredes eu tenho que botar a medida, tá? Não pode faltar nenhuma parede. Aí o total da casa é 6,30 metros. Aí eu vou colocar aqui, ó. Sempre tentando colocar na metade da linha da cota, tá? Então, eu já botei bastante medidas, mas ainda faltam algumas medidas, né? Porque o mestre de obras, quando for construir a minha casa, ele precisa ter as medidas da casa para poder construir a minha casa. Então, eu vou continuar aqui. Vamos botar aqui uma medida, tá? Aqui. Vou fazer aqui essa medida. Que esse lado, ó, por esse lado eu posso botar a minha largura da cozinha, pegando essas duas paredes da cozinha aqui, pego as duas paredes do quarto e a parede
da sala aqui. E vou fazer os 45 graus, sempre com espada de 45 graus. Eu preciso ter todas as medidas, todas. Não pode chegar numa obra, uma planta, faltando alguma medida, né? Isso não é possível de acontecer. Então tá, a minha cozinha vai ter 1,50 m. O meu quarto vai ter 3 metros. E a minha sala, nesse sentido, vai ter 3 metros também. Mas ainda está faltando medida, eu ainda não dei todas as medidas necessárias, né? Por exemplo, eu não dei a largura da cozinha aqui, eu não dei essa largura aqui da área e do banheiro, então ainda está faltando medida, né? Mais um para cá. Tá faltando a medida total desse lado, que eu ainda não dei. Ah, não, dei sim. Tá faltando a medida total desse lado aqui. Então, vamos procurar traçar aqui. Medida desse lado. Então, vamos lá. Parede aqui da cozinha. Eu tenho que botar a medida desse quarto, porque aqui eu não botei ainda a medida do quarto, tá vendo? Então eu não posso dar esse total da cozinha, porque ainda falta dessa daqui, e essa medida do quarto é menor do que a medida da cozinha, então ela tem que entrar primeiro. Mas aqui eu já vou colocar também a medida desse corredor, que é esse corredorzinho aqui. Então vamos lá. Então tá, a medida desse quarto aqui, desse lado, se não me engano é 3 também, deixa eu só conferir aqui. A gente tem que pegar a planta para ver. 3. Então a medida aqui do quarto é 3. A medida do corredorzinho, eu vou pegar aqui porque... um metro. E a medida da área de serviço é 1,85 m. Aí tem que botar os 15 de todos os lados, né? Aí vai ficar faltando a medida da minha cozinha total, então eu tenho que botar aqui mais 1 metro, não pode faltar medida nenhuma, então eu dou mais 1 centímetro aqui para colocar a medida da minha cozinha. Não precisa ir até o final, mas eu sou obrigada porque não pode faltar nenhuma medida, certo? Então a gente pode até somar 3 mais 1 dá 4. 4. 3 mais 1 dá 4, mais 15, 4 e 15. Então a medida da minha cozinha dá 4 e 15. E ficou faltando uma medida do total da casa. Nesse sentido aqui, eu vou botar que o total vai ser 8,10 m. Bom, tá faltando cotar as portas e janelas. Eu vou fazer um outro vídeo para isso, tá? Para esse vídeo não ficar tão grande.